existe algo bom em mim. Sabe, tantas vezes eu falhei e a vontade sempre é desistir. E mesmo se eu subir o alto monte ou descer o vale, me alcançará. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou. Cristo é vida e ressurreição. Ele diz: quem crer em mim viverá. Cristo deu sua vida lá na cruz, suportou a dor, tomou meu lugar. A graça lá na cruz foi revelada. O amor que não desiste me alcançará. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou. Que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou. Nada poderá me separar do amor que hoje vive em mim. Que bom ter você aqui para mais um estudo especial dessa semana que estamos tendo, tratando sobre Jesus e a sua paixão. Esta semana estamos falando do amor vive, porque esse amor que vive é aquele que olhou para mim e por você em nossa situação de seres humanos pecadores. O amor vive em cada um de nós, porque este amor está vivo. Como você já sabe, eu sou o pastor Rafael Rossi e tenho tido a alegria de estar com vocês nesses últimos temas. Agora, na reta final, vamos entender um pouquinho mais sobre morte e ressurreição. O tema de hoje é o amor vivo. Feche os olhos e vamos juntos orar. Senhor, Pai nosso, Tua palavra será aberta agora. Eu quero lhe pedir que o Senhor abra o nosso entendimento e a nossa compreensão, pois queremos saber exatamente o que o Senhor tem para nos dizer. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Jesus tinha um amigo chamado Lázaro. Ele e as suas duas irmãs, Marta e Maria, faziam parte de um círculo muito especial. Mas um dia,
Lázaro ficou doente. Jesus recebe a notícia, se atrasa um pouco para chegar, e quando ele chega à casa de Lázaro, ele já estava morto e sepultado. Jesus dialoga com as irmãs de Lázaro, que estavam profundamente tristes por causa da morte. Para elas, a morte era um inimigo a ser vencido, assim como é para mim e para você. Nós não gostamos da morte, nós não queremos a morte, mas infelizmente ela faz parte da nossa trajetória. E quando Jesus começa a conversar com elas, ele tem uma mensagem de esperança sobre a morte. Se você está com a sua Bíblia aí, eu quero lhe convidar a abrir no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 25. Diz assim, palavras de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Há uma pergunta que todos nós nos fazemos, e esta pergunta precisa de uma resposta. Onde estão os mortos? Nas palavras de Jesus aqui no Evangelho de João, nós encontramos que a morte não é o ponto final, mas a morte é uma vírgula, porque existe a ressurreição. De fato, a ressurreição de Cristo é a nossa certeza de vitória sobre a morte. Foi o que ele garantiu para as irmãs de Lázaro e é a mesma garantia que ele hoje oferece para mim e para você. A ressurreição de Cristo é a nossa esperança e a nossa vitória. Porque Cristo ressuscitou, a morte não vencerá sobre aqueles que estão e que estiverem ao lado do Senhor Jesus. Porque ele venceu a morte. Nós temos esperança. O túmulo de Cristo é um túmulo vazio. Sim, Jesus está vivo. Maomé, Buda e outros grandes líderes religiosos, eles possuem os seus túmulos. Há pessoas que viajam e peregrinam para visitar, mas Jesus, o túmulo dele, está vazio, porque ele não está lá, ele ressuscitou. Isso é para mim e para você uma mensagem de muito conforto e de consolo quando nós pensamos neste terrível inimigo que é a morte. Sabe que o fato mais significativo que separa o cristianismo de todas as outras religiões é exatamente isso, a ressurreição de Jesus. Agora, o que a ressurreição de Cristo significa para uma pessoa cristã? O que isso significa para mim e para você? O sacrifício de Cristo, ele resultou em salvação. Jesus teve que vir a essa terra e morrer no meu e no seu lugar para que nós pudéssemos ter a certeza da vida eterna. Agora, não são ovos de Páscoa, não são coelhinhos, mas a morte de Cristo que nos redimiu do pecado. Por isso, nós cristãos, e nesta semana especial, que é uma semana da paixão, é a semana onde rememoramos dia a dia o sacrifício de amor de Cristo. Nós não celebramos a morte de Cristo. Embora a morte seja responsável pela minha salvação, mas a maior celebração nossa é a ressurreição. Porque Jesus Cristo é o amor que vive. E se Ele é o amor que vive, há algumas facetas deste amor que nós precisamos entender e nos aprofundarmos um pouco mais. Jesus é o amor que perdoa. Um problema que muitas pessoas têm é saber lidar com o perdão. Nós achamos muito difícil perdoar aqueles que nos fizeram mal. É difícil lidar quando alguém que você confiava te decepciona, quando alguém que você esperava algo e faz exatamente o contrário. Estamos vivendo em tempos onde cada ser humano parece estar voltado apenas para si, sem preocupar-se com os demais que estão à volta. Somos magoados, somos feridos. Mas entenda uma coisa, há pessoas que nos fazem coisas que nos magoam, é verdade. Mas porque somos pecadores, há também o inverso disso. Você também faz coisas para as pessoas que as magoam, que as fazem sofrer. Nós vivemos com o problema do perdão quando o outro pede para nós. Mas quando nós temos que pedir perdão para os outros, parece ser tão mais fácil e esperamos uma compreensão imediata daquele que está à nossa volta. Agora, quando Jesus, o amor que está vivo, vive em nós,
ele nos ajuda a nos lembrar de que o próprio Jesus faria em nosso lugar. Veja só, vamos voltar à cruz. Vamos rememorar aqueles momentos finais de angústia de Cristo. A cruz foi o último púlpito de Jesus e para o seu último sermão, nos momentos finais de vida, Jesus preferiu nos ensinar, sabe sobre o quê? Sobre o perdão. Ali na cruz, agonizando, com cravos que rasgavam as suas mãos, cravos que rasgavam os seus pés, com uma coroa de espinhos sobre a cabeça. Jesus olha para aqueles algozes, para aqueles indivíduos que o faziam sofrer da forma como ele estava sofrendo, e a única coisa que Jesus conseguiu dizer naquele momento foi uma oração, onde ele pediu ao Pai perdão por todos aqueles que ali estavam contra Jesus Cristo. Só existe vida plena com Cristo. Só existe vida plena com Jesus. Vamos ver a cruz, este momento específico onde Jesus olha com compaixão. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, e vamos ler o versículo 46. Mateus, capítulo 27, deixa eu achar aqui no meu Bíblia, o verso 46, é o último aqui da página. Diz assim: por volta de 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Você consegue imaginar Jesus na cruz? Ele ora pedindo perdão para aqueles que ali estavam o fazendo sofrer, e neste momento, quando ele faz uma segunda oração, ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Qual era o grande terror da cruz? Deixa eu lhe dizer, o terror da cruz não eram aqueles que ali estavam contra Jesus. O terror da cruz não eram os cravos. O terror da cruz não era a lança que foi colocada do lado de Jesus. O grande terror da cruz foi a separação de Deus, porque essa é a maior tragédia que pode acontecer a um ser humano. O que matou o nosso Salvador não foi todo o sofrimento que ele passou, porque na época de Jesus, algumas pessoas ficavam dias vivas na cruz até que falecessem. Jesus morreu muito rápido, porque o que o fez morrer foi o peso do pecado. Só existe vida para aquele que anda com Cristo, porque na cruz Jesus demonstrou este amor, mesmo separado do Pai, mesmo distante do Pai, ele ali estava para nos levar para mais próximos de Jesus, para mais próximos do Senhor. Jesus é o amor que vive porque ele se importa. Ele é um amor perseverante. Em João, no capítulo 19, versículo 30, há uma outra passagem, dessas lindas passagens que a gente encontra dos momentos finais da vida de Jesus, onde ele diz assim, a Bíblia: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O que Jesus começa, ele termina. Mesmo sentindo a dor da separação, ele não desistiu de você. O que ele começou em sua vida, ele planeja terminar. A obra de salvação de Cristo para todos nós é uma obra que só encontra sentido na minha existência quando eu decido. Sabe que há muitas pessoas que ouvem as mensagens que você está ouvindo. Pessoas que se deparam com a palavra do Senhor, pessoas que se aprofundam naquilo que a revelação de Deus tem, mas elas não conseguem se decidir. Quando olhamos para a cruz de Cristo, quando olhamos para o seu sacrifício de amor, quando olhamos para as gotas de sangue que escorriam pelo corpo de Cristo, nós somos chamados e somos conclamados para decidirmos pelo Senhor. Nós, muitas vezes, mudamos de lado com frequência, mas o que Deus espera é que a sua decisão seja uma decisão perseverante. A perseverança é entregar a sua vida para Jesus e não desistir. É colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e permanecer. Sabe que na vida cristã
Não ganha quem chega na frente, mas ganha aquele que chega no fim. Ganha aquele que não desiste, porque este amor que vive é o amor vivo que olha para você e que está hoje entendendo cada uma das suas necessidades. Eu não sei como você está nesse momento que você acompanha este nosso vídeo. Talvez você esteja com problema na sua família. Talvez você esteja com problema no seu casamento. Talvez você esteja com um problema financeiro terrível que você não sabe qual é a solução. Talvez você esteja deitado numa cama de um hospital, vendo a sua saúde drenando, indo embora, e não sabe bem ao certo o que vai acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus é o amor que vive. Você não está sozinho. Se Ele não está te livrando da dor, tenha certeza que Ele te livra na dor. Todos nós temos um trono em nosso coração. E esse trono, nós é que escolhemos quem vai ocupar. Eu não posso escolher por você, eu não posso decidir por você, eu não posso colocar nada nesse primeiro lugar do seu coração, senão você mesmo. Agora é um momento especial, onde você precisa decidir colocar Cristo em seu coração. Pergunte a Jesus o que Ele quer que você faça. E eu tenho certeza que a resposta que Ele vai te dar é que você se entregue, é que você decida-se por Ele, é que você se coloque inteiramente nas mãos daquele Cristo que não falha. Ele foi até as últimas consequências. E Jesus, Ele poderia ter falhado. O sacrifício de Cristo poderia ter dado errado. Ele poderia, naqueles momentos de angústia, ter desistido. Isso não era um pecado para ele desistir. Não era nada errado Jesus abandonar esse plano de salvação, mas ele que propôs morrer no meu e no seu lugar, ele foi até as últimas consequências. A morte de Cristo é apenas um marco de uma ressurreição que vem depois. E porque ele morreu e ressuscitou, a morte não terá a última palavra na minha e na sua vida. O amor vivo é aquele que hoje está dizendo, filha, filho, entrega a sua vida para mim, coloca os teus caminhos nas minhas mãos. Se é esse o seu desejo, se essa é a sua vontade, render-se inteiramente a Cristo neste momento, eu quero lhe convidar a fechar os olhos e vamos juntos orar. Obrigado, Senhor, pela mensagem que vem da Tua Palavra. Obrigado porque Cristo foi até as últimas consequências para que tivéssemos a eternidade, para que a esperança de uma nova vida tomasse conta do nosso coração e assim possamos olhar para a morte não como a última inimiga, mas sim a ressurreição como a saída definitiva para todo o problema do mal deste mundo. Abençoa cada pessoa que ora comigo neste momento, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus confirme com o seu Espírito a sua decisão. E amanhã temos o nosso último encontro, o 8º dessa semana especial e você não pode perder. O tema é surpreendente e mais uma vez Deus vai falar ao seu coração. Um abraço e até o próximo encontro.